Pode explicar como é que acontece esse pós-operatório, para as pessoas saberem. O pós-fio, né, ele não é igual um botox que você sai e segue a vida normal, 20 minutos após ali, você está sem nenhuma restrição, vamos dizer assim. O fio, existe um passo a passo pós-fio, que ele é importante, na verdade, para manter o resultado, que é um tempo de cicatrização para prender naquela tração que a gente deu. Então, a partir do momento que eu traciono e reposiciono, a gente precisa de um período mínimo para a cicatrização prender aquele fio e manter aquele resultado mais tracionado possível, que é o desejo inicial das pacientes, né, e depois da bioestimulação. Mas o principal, a maioria procura pelo reposicionamento facial. E aí a gente orienta, não massagear muito o rosto, pode conversar, trabalhar normal, evitar muita gargalhada, muito sorriso, ou seja, muita mímica. Quanto mais normal você tiver, mais cuidado pelo toque, na hora de abraçar, melhor. Tomar uma sopinha, né, também, na primeira, para Dependendo poder dos não ficar primeiros dias, fazendo ter muita mastigação. abertura de boca. Então ele é um procedimento que realmente ele requer um pouquinho mais de cuidado no pós-imediato. Mas são cuidados muito sutis, não paralisa a vida de ninguém. Ou seja, a pessoa vai trabalhar, tem sua rotina e Pode malhar normal. depois de um certo tempo. Tirando atividades físicas com impacto, que hoje normalmente é corrida, aí a gente pede, orienta parar nos primeiros dias, né? Mas se for uma musculação, uma atividade física mais leve, que não tem impacto, ela segue de forma normal. E a Cíntia falou um ponto muito interessante, que ela falou que fez com 38 anos e depois repetiu com 5 anos após. Foi. Né? Em média, essa é uma dúvida muito frequente, os pacientes perguntam quanto tempo dura esse resultado, né? Então, assim, quando a gente faz em pacientes jovens que está iniciando um processo de envelhecimento, o grau de flacidez é muito menor, você tem um resultado muito mais duradouro. E você acaba tendo uma manutenção com períodos mais prolongados. Então, o que vai diferenciar no quanto que vai durar esse resultado é o grau de flacidez. Então, faces mais envelhecidas, para ter aquele resultado e manter aquele resultado do reposicionamento que os pacientes adoram, em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Agora, faces mais jovens, às vezes o paciente consegue segurar um pouco mais de tempo. Mas tem aquelas pacientes que querem sempre, né? Que repetem até uma vez por ano. E como é um produto absorvível, que bioestimula, não tem nenhum problema, não tem nenhuma contraindicação de fazer em mais vezes. Mas a gente acaba seguindo um pouco do grau de flacidez, como que é o envelhecimento daquela face, né? Ou seja, toda a carga genética, estilo de vida da pessoa, como que ela envelhece, para a gente dar seguimento nos fios. Mas o que eu percebo é quem faz fio, ama fio e não quer largar esse procedimento. Esse assim, a gente vê muito isso aqui na clínica, né? Esse ganho anti-envelhecimento, que para vocês, né, eu que tenho uma experiência de 10 anos do fio, para vocês querem a puxadinha, o reposicionamento imediato. Esse é o sonho de vocês. Sim. Mas eu que olho para meus pacientes, tem pacientes que eu já fiz 3, 4, 5 vezes o fio ao longo desses 10 anos, e que eu vejo faces com 52 anos, 54 anos, e que eu, como cirurgião plástico, não consigo falar assim, você tem indicação de um mini lift, você tem indicação de um lift. Ou seja, a antiqueda desse envelhecimento, para mim, é o melhor resultado. É o resultado de realmente segurar a face contra a gravidade, contra o processo de envelhecimento. Eu acho que isso é magnífico no resultado do fio, para o uso do fio. Bom, eu tô apaixonada, já falei para ele, se eu pudesse fazer todo depois dos 43, mas eu super indico para as minhas amigas. Então, doutor Flávio, a gente estava falando do fio, do pós-operatório, mas assim, tem essa técnica que você desenvolveu, uma técnica própria, maravilhosa, que eu acho até que a gente usou agora pela segunda vez, e não quando eu tinha 38 anos, que é a Double Z. Explica pra gente. Então, as técnicas com o fio sutura silhuete, né, eu que participei desde o início, inclusive participei de muitas técnicas, né, da elaboração dessas técnicas, por ser speaker da empresa, e participar do boarding da empresa, de tudo, inclusive agora em São Paulo, semana passada, teve o lançamento do novo fio sutura silhuete, com mais cones, mais tecnologia. Na verdade, essa técnica ela veio lá atrás de um pouco de frustração, de querer mais resultados de tração, de reposicionamento, e não somente de bioestimulação que o fio entregava, né? E essa insatisfação eu comecei a pensar, mudar, modificar um pouco do que já existia para melhorar o resultado de tração. E aí eu consegui desenvolver uma técnica que chama Double Z Technique, então que eu passo o fio em formato de Z,
e além disso eu tranço um fio no outro para melhorar a ancoragem. Com isso eu garanto mais tração, mais reposicionamento, mas o principal, como a ancoragem é muito forte, o fio não cede. Aquele período inicial que eu preciso ter uma cicatrização, uma apreensão desse fio mais tracionado possível para manter o resultado, como a ancoragem não cede muito, eu consigo ganhar no início essa força de tração e com isso entregar o melhor resultado. E então assim, essa técnica veio desde 2017, eu apresentei no Silhouette Expert Meeting, que foi um encontro dos 100 maiores colocadores de fios do mundo, e ela foi apresentada para esses 100 médicos para ter uma aprovação. Então foi até uma sabatina que eu passei em Barcelona, né? Com grandes médicos, cirurgiões plásticos, dermatologistas, ou seja, quem trabalha nesse universo, e que ela foi super aceita, e de lá para cá, dependendo do caso, quando eu preciso de mais tração, que eu quero mais efeito lifting, eu utilizo a técnica da Bolzet Technique. Ele tá falando isso é porque eu percebi, também passaram 5 anos, mas eu percebi a diferença da tração, até eu percebi que você também fez saindo mais pela posterior, pelo couro cabeludo. Então, assim, eu realmente, como resultado de lifting até mais duradouro e ter uma melhor tração, eu amei. É importante compreender isso quando a gente fala de efeito lifting. Primeiro que o Suture Silhouette, conforme eu falei, é um fio absorvível, 100% absorvido. Até então, antes de surgir os fios absorvíveis, a gente tinha os fios inabsorvíveis, né? E pela técnica dos outros fios, a maioria a gente tem que fazer incisão, corte, ou seja, não é um procedimento tão minimamente invasivo, ou seja, era necessário infiltrar couro cabeludo, fazer uma incisão, abrir as camadas e fixar os fios. Então esses fios tinham pontos, então era um procedimento muito mais doloroso, com pós-operatório, depois era quase uma cirurgia porque era mais invasivo. E com o Silhouette não tem corte, não tem incisão, com um pequeno orifício de uma agulha você entra, introduz, e por ele ser bidirecional, essa área de ancoragem segura e aqui faz o efeito lift. Com isso, com essa técnica do Double Z, eu consegui essa melhor ancoragem e fazer mais efeito lift. Por isso que você percebeu essa questão de ir mais posterior com o fio, ou seja, ir mais dentro do couro cabeludo, porque essa área ela fixa mais, é uma área de maior, que a gente consegue mais ancoragem.